Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos meditar no Salmo 105, nessas quartas-feiras pela manhã que nós temos separado para estudar os salmos da palavra de Deus. Tem uma frase que diz: um povo sem história é um povo que não tem o que agradecer. Fica perdido no vácuo do aqui e agora. A história nos ajuda a recordar e é desesperador viver sem história. O Salmo 105 é um memorial ao Senhor, ao Redentor, o Deus de Israel. A intenção do salmista é recordar as obras milagrosas do Senhor ao longo da história da fé de Israel. O salmista nos convida a adorar a Deus por causa dos feitos maravilhosos e pela maneira como Ele age na história e em nossas vidas. Esse salmo envolve a extensão do tratamento de Deus com o seu povo desde o tempo de Abraão até a conquista de Canaã. Quase 6 séculos. O que nós podemos ver é todo o preparo de Deus para enviar o seu Filho para ser o Salvador do mundo. O alvo é manter a memória do seu povo no Redentor e nos atos de salvação e libertação ao longo da história. Na estrutura desse salmo, os primeiros 6 versos encorajam os fiéis a louvarem a Deus. Os versos de 7 a 41 apresentam as razões para este louvor. E os últimos versos de 42 a 45 revelam o que o Senhor espera de seu povo, que guardem a palavra e sejam fiéis ao Senhor enquanto o louvam. Os 2 salmos anteriores que nós vimos, 103 e o 104, encorajam o povo desanimado após o exílio babilônico a considerar o cuidado de Deus com eles e a louvar a Deus especialmente pelos benefícios da misericórdia de Deus, que diz o Salmo 103, e a louvar a Deus pela sua bondade na criação, o Salmo 104. O Salmo 105 também encoraja o mesmo povo a louvar a Deus, mas desta vez lembrando-se da aliança que Deus fez com Abraão e com as promessas e como essas promessas foram maravilhosamente cumpridas ao libertar o povo do Egito e instalá-los na terra prometida, Canaã. Esse memorial do Redentor nos faz um chamado, o chamado ao louvor. Versos de 1 a 6. Pois bem, a primeira parte vai até o verso 6 e mostra como Israel deve se portar diante de tudo o que Deus lhe fez. Salmo 105, de 1 a 6, assim nos diz: deem graça ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem na sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Percebam os verbos dar graças, proclamar, anunciar, cantar, falar, exultar, alegrar-se, buscar, lembrar-se. Esses verbos revelam como o povo da aliança deve se portar diante de Deus. Devem ser gratos, contentes em Deus, devem ser movidos a proclamar, a anunciar e a falar de Deus.
devem se lembrar de quem é Deus e do que ele faz, do que ele fez, faz e fará pelo seu povo. E devem se derramar de cânticos de louvor diante do Senhor, o Deus da aliança. Impactado por todos esses verbos que descrevem como deve ser nossa vida de adoração, fico pensando como tem sido a minha vida de oração, de louvor, o meu cultuar a Deus, o meu envolvimento com a Igreja de Deus. Tenho provado da graça de Deus, estou sendo alimentado da graça que me salvou e que me dá certeza do céu. Portanto, se não há vigor na sua vida, na sua oração, na sua adoração, ouça a recomendação que o salmista faz. Busquem ao Senhor, busquem a sua força, busquem sua presença continuamente. Lembre-se das maravilhas que ele fez. Essa é uma maneira da nossa oração, da nossa adoração ser intensa a cada dia, independente das circunstâncias. O salmo inicia com um chamado ao louvor, que nós vimos no verso 1 a 6. E depois diz por quê? Quais as razões que nós devemos ter para louvar ao Senhor? E ele nos apresenta dos versos 7 a 41 as razões para o louvor a Deus. O salmista passará agora a dar as razões para o seu louvor. E ele inicia falando da promessa do Senhor, a aliança feita a Abraão. Ele diz, 7 a 11, 105, 7 a 11. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Deus de Israel, como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. A aliança com Abraão foi estabelecida pela primeira vez em Gênesis 15 a 17 e foi solenemente reafirmada a Isaque e transmitida a Jacó, filho de Isaque. Gênesis 26 e 27. Das promessas associadas a esse relacionamento de aliança, o presente da terra de Canaã é o foco. O que de fato aconteceu quando a terra foi dividida entre as tribos durante a distribuição em Canaã, como diz Josué 11, 23. As expressões para sempre, verso 8, e sem fim, verso 10, com 1000 gerações, verso 8, indica que uma promessa dada por Deus, nem o tempo e nem as circunstâncias podem anular. Deus está lembrando o povo disso. Ele é fiel à sua aliança. Ele se lembra de sua aliança. Verso 8. O que Deus promete, ele cumpre. Ele fala da proteção do Senhor. A peregrinação, ou melhor, da peregrinação dos patriarcas. Verso 12 a 15. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro. E, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse em seu favor, repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. O povo da aliança começou em número reduzido, Abraão e Sara, depois Isaque, depois a família de Isaque e de Jacó. Eles não tinham terra em Canaã, eram estrangeiros na terra e vagavam de nação em nação e de um reino para outro. No entanto, embora fossem peregrinos, o Senhor não permitia
que alguém os oprimissem e até repreendeu reis quando esses tentaram. O rei do Egito, Faraó, como também Abimeleque, rei de Gerar, quando eles foram repreendidos por Deus por tirar a esposa de Abraão. E algo semelhante aconteceu com Isaque e Rebeca. Tudo isso mostra Deus protegendo o seu povo pequeno e frágil, enquanto peregrinam por este mundo. Deus cumpre a sua aliança. Ele fala da providência do Senhor, através do patriarca José. Verso 16 a 24. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. O Senhor afligiu e também socorreu o seu povo, cumprindo a aliança. Também fala das pragas do Senhor através do ministério de Moisés no Egito. Verso 26 a 36. Voltou os egípcios contra seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Araão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram à ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. O ponto a ser observado nesse trecho é que Deus é o sujeito de quase todos os versículos dessa passagem. É sobre o que ele fez através de Moisés para libertar seu povo do Egito. Tudo aconteceu por sua ordem. Ele enviou, cobriu, transformou, destruiu e matou. Tudo fez para que os deuses do Egito fossem desmascarados, o orgulho dos egípcios quebrados e o povo da aliança libertado. Ele fala da provisão do Senhor no caminho para Canaã. Verso 37 a 41. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com o pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Deus proveu ouro e prata. Deus sustentou em pé o seu povo. Deus os honrou diante dos egípcios. Deus os protegeu no calor do dia e do frio da noite. Deus os guiou pelos caminhos escuros, sustentou-os com maná e codornas e saciou-os na sede. Deus proveu seu povo. Após convocar o povo a louvar ou ao louvor
e dá razões para o povo louvar. Por fim, este memorial ao Redentor nos faz uma convocação à obediência. Verso 42 a 45. Destacam-se na conclusão do Salmo 4 realidades sobre a saída do povo do Egito e a conquista da terra de Canaã. Salmo 105, 42 a 45, os versos 42 a 45, vai nos mostrar essas 4 realidades sobre a saída do povo do Egito e a conquista na terra de Canaã. Os versos 42 nos diz, que tudo isso aconteceu conforme Deus prometeu, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu povo, a seu servo Abraão. Essa saída e conquista se deu de forma jubilosa. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Ela foi também dadivosa, deu a seu povo as terras das nações, e eles escolheram o que os outros haviam plantado. Foi também proposital. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O salmo, que começou com uma convocação ao louvor, terminou com um aleluia, ou louvado seja o Senhor. Amados, saber que as promessas de Deus, a sua palavra não pode falhar, é um grande conforto para nós, tanto na vida como na morte. E nos dá ampla razão para louvar ao Senhor, não é verdade? Onde e como você tem buscado encorajamento para viver? Este salmo te encoraja a buscar a força e alegria no Senhor, na presença do Senhor, na leitura, na meditação e na oração da palavra do Senhor. Leia a história bíblica. O Salmo 105 é um memorial do Redentor. É um monumento à memória do que Deus fez, faz e fará pelo seu povo. E o que você tem a ver com isso? O próprio fato de você estar ouvindo essa mensagem demonstra que Deus está lidando com você. Talvez Deus esteja chamando você para se arrepender do seu pecado e confiar em Cristo para a sua salvação. Você que já respondeu a esse chamado do Senhor, você então precisa se submeter aos métodos soberanos pelos quais Deus lida com você, louvando-o, obedecendo a sua palavra e tornando Deus conhecido às pessoas em seu entorno e nos confins da terra através do Evangelho. Que essas palavras estejam no seu coração e que você possa desenvolver na sua vida. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que mais uma vez nos traz conforto, nos traz encorajamento e nos traz força para o nosso viver nesse mundo. Obrigado pelas suas promessas maravilhosas que têm se cumprido desde Abraão e aí até nos dias de hoje em nossas vidas. Que por mais que sejam difíceis as situações que estejamos enfrentando, que não nos esquecemos da sua palavra. Que essas verdades, que a sua história desde Abraão e se cumprindo no Redentor e se cumprindo através de nossas vidas hoje, nós a igreja, possa ser o combustível para a nossa fé e o nosso enfrentamento diante das ações do inimigo nesse mundo. Não deixe que nada, em nenhuma circunstância, venha nos desviar e venha nos levar a esquecer da graça salvadora através de Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém.